Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 103 Acordando durante os dias em que Fang Xingjian estava inconsciente, Charlie experimentou os momentos mais sombrios de sua vida. Na pequena sala escura, ele estava sentado na cadeira de interrogatório desta vez. Seu ex-colega tossiu e disse lentamente: Charlie, não vou falar muito. Você conhece nossos regulamentos. Confesse honestamente, isso evitará que você tenha dificuldades, e também não tornará mais difícil para nossos irmãos. Charlie gritou furiosamente: eu não fiz nada. Ah, você não fez nada, mas um cavaleiro está deitado no leito de um doente, com ferimentos por toda parte. Os olhos de seu colega se estreitaram quando ele sorriu e disse: todos nós sabemos tudo de dentro para fora, bem como os meios e métodos disponíveis. Qual é o sentido de me dizer isso agora? Com isso ele se levantou, olhando para Charlie com extrema frieza e disse: desta vez, você jogou fora a cara da nossa associação. Você realmente acha que seria capaz de chegar à fronteira sul com facilidade? É melhor você confessar honestamente. O que você fez com Fang Xingjian? Porque ele não conseguiu acordar até agora. Indiferente, ele perguntou: foi veneno? Permanece arma divina? Ou foi alguma especialidade ou habilidade única? Como diabos você fez isso? O rosto de Charlie parecia ter envelhecido 10 anos quando ele suspirou e disse: eu já disse que não fiz nada. O colega à sua frente apenas sorriu friamente, obviamente incapaz de confiar nas palavras de Charlie. Ele falou: parece que você não quer dizer isso. Então vamos continuar nosso bate-papo amanhã. Com isso, ele saiu, deixando Charlie sozinho no pequeno quarto escuro, puxando seu cabelo e tentando freneticamente pensar. O que diabos está acontecendo? Assim, o tempo passava dia após dia. As notícias de que Fang Xingjian está em coma se espalharam gradualmente por toda a academia. O que estava em maior agonia era Charlie, já que nos últimos dias, ele acabou recebendo um interrogatório ainda mais severo do que Fang Xingjian. Embora não houvesse tortura nem violência, a coerção forçada o derrubou com o peso do Monte Taizan. Com apenas uma leve pressão da alta administração do Império, ele já sentia extremo desespero. Além disso, tendo recebido apenas uma pequena quantidade de água potável e mingau diluído diariamente, suas olheiras ficaram cada vez mais escuras, seu corpo ficou cada vez mais fraco e até suas bochechas afundaram. Avaliar. 7 dias inteiros se passaram, e toda a academia ouviu a notícia de que Fang Xingjian agora estava perdido. Charlie também passou 7 dias mais sombrios de sua vida. Até hoje, quando o colega que estava interrogando mais uma vez entrou, olhando para Charlie com pena enquanto dizia: Fang Xingjian acordou. Hoje é sua última chance. É melhor você confessar. O que diabos você fez? Ao ouvir isso, o rosto de Charlie ficou sombrio, seus olhos arrebatadores de alegria. O quê? Fang Xingjian está acordado? Deixe-me conhecê-lo. Eu imploro. Por favor, deixe-me conhecê-lo. Deixe-me ter um confronto com ele diretamente. Realmente não fiz nada. Os dois colegas trocaram olhares e disseram: vamos perguntar ao senhor. Na enfermaria, Fang Xingjian já estava acordado. Seu físico era muito bom e, juntamente com o tratamento que a academia havia fornecido para ele, desconsiderando a quantidade de dinheiro que gastaram, seus ferimentos já haviam se recuperado. No entanto, ele não abriu os olhos imediatamente, mas simplesmente olhou para sua janela de atributos. Todo esse tempo, ele havia cultivado pela primeira vez em sua vila e havia roubado secretamente técnicas de nutrição durante as competições, seguidas por 24 horas de cultivo incessante no pequeno quarto escuro. Além do aumento de atributos proporcionado por seu potencial, ele também ganhou um aumento adicional de atributos graças às técnicas de nutrição que não se sobrepõem às que ele já havia aprendido. Claro, porque ele também cultivou incessantemente, dia e noite, ele ganhou outro nível. Nível 4 Sonido Suodes Epiroáveis permitiu que sua força, resistência, reação e flexibilidade aumentassem em 4 pontos, enquanto sua agilidade aumentou em 8 pontos. Seu potencial diário aumentou mais uma vez, já que ele havia adquirido mais alguns conjuntos de técnicas de espada de nutrição que não se sobrepunham às anteriores. Embora parecesse que o aumento não tinha sido significativo, uma vez que as lacunas entre cada ponto adicional de aumento ficaram cada vez mais amplas, os poderes de Fang Xingjian aumentaram em grande medida.
Mas com a diminuição no número de técnicas de nutrição das quais ele poderia ganhar aumentos de atributos, ele só podia contar com o uso de seus pontos potenciais para aumentar seus atributos. Assim, a velocidade do aumento dos atributos também ficou mais lenta. Nome Fang Xingjian era 16 Ocupação Divindade da Espada da Sombra do Vento Nível 10 Força 54 mais 4 Agilidade 83 mais 4 Reação 53 Resistência 46 Flexibilidade 46 Os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Suod Zepiro Aves é ativado. Devido aos músculos perfeitos, mais 4 em Força e Agilidade, 10% do atributo de Resistência. Técnicas de espada nutritiva 45 conjuntos técnicas de espada de treinamento 5 conjuntos espada suprema de névoa nível 20 especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos furtividade elementar intenção de espada incomparável, 50 a 100, potencial aumento de 10.000 pontos. De ondas de Zepir de espadas sonido nível 4 método de cultivo mental arte de meditação da era do gelo nível 2 Fang Xingjian olhou para a nova adição em sua janela de estatísticas, a intenção da espada incomparável. Ele começou a pensar consigo mesmo. O indicador de progresso por trás dele mostrou claramente que essa intenção de espada incomparável ainda poderia evoluir, e atualmente estava em 50 a 100. Fang Xingjian pensou um pouco. E a única coisa que fazia sentido era que ele agora havia cultivado um total de 50 conjuntos de artes de espada em seu nível máximo. A única outra era sua espada suprema de névoa, que ele não cultivava nos últimos dias e, portanto, ainda não havia atingido o nível máximo. É tão duro assim? Pensar que esta especialidade requer 50 conjuntos de técnicas de espada em seu nível máximo. Pessoas comuns nunca podem sonhar em completar isso em todas as suas vidas. Curioso, Fang Xingjian começou a olhar sua descrição. Intenção de espada incomparável, ossos de espada inatos, formados por têmpera repetitiva, usa a intenção para contra-atacar, inigualável em todo o mundo. Qualquer arte de espada no mundo será captada com um único olhar, aumenta tremendamente a velocidade do praticante de pegar técnicas de espada, e pode ver através de todas as técnicas do mundo. A taxa de sucesso de ver através dos movimentos do oponente é afetada pela diferença entre a velocidade do praticante e a velocidade de seu oponente. Quanto mais rápido o atributo de agilidade e reação do oponente, menor a taxa de sucesso. Essa especialidade, intenção de espada incomparável, aumentou ainda mais a velocidade de Fang Xingjian na qual ele pegou técnicas de espada. Agora, simplesmente fechando os olhos e contemplando um pouco, milhares ou dezenas de milhares de movimentos de espada apareceriam em sua mente. Todos os 50 conjuntos de técnicas de espada lhe concederam sua própria percepção em relação às artes da espada, permitindo que ele criasse seu próprio sistema. A maioria das técnicas de espada no mundo, depois de desmontá-las, separá-las e esmagá-las, então finalmente dividi-las em seus movimentos mais básicos, não estaria longe desses 50 conjuntos de técnicas de espada. Portanto, ele agora poderia aprender qualquer técnica de espada mais rápido do que se aprendesse qualquer outra coisa. A habilidade de ver através dos movimentos era obviamente uma habilidade de ver através das falhas nos movimentos do oponente, mas Fang Xingjian só seria capaz de experimentar os efeitos reais depois de ter tentado por si mesmo. O que ele estava mais curioso era que efeitos a intenção da espada incomparável teria se progredisse ainda mais. Naquele momento, Wang Lin foi o primeiro a correr e chegar ao lado da cama de Fang Xingjian, perguntando, Xingjian. Fang Xingjian abriu os olhos, olhou para o Wang Lin e disse, professor, por que você está aqui? É tudo por causa daquele maldito Charlie. Wang Lin cerrou os dentes e disse, diga-me, o que diabos ele fez com você? Eu quero que lhe paguem 10 vezes. L. Fang Xingjian ficou em silêncio por um momento, obviamente digerindo a informação nas palavras de Wang Lin. Mas Wang Lin pensou que ele estava tentando se lembrar do que havia acontecido e, portanto, não o perturbou. Fang Xingjian pensou um pouco e, de repente, viu a intenção da espada incomparável em sua janela de estatísticas. Ele imediatamente disse, professor, de repente eu tenho a especialidade intenção de espada incomparável. Com isso, ele olhou ao redor da sala,
Olhou para o Wang Lin e sentiu um sentimento intrigante surgindo dentro dele. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado, mas ele não sabia dizer o que estava diferente. Intenção de espada incomparável. O rosto de Wang Lin revelou uma expressão extremamente atônita. Pensar que você compreendeu um estado mental. Um estado mental referia-se a uma especialidade extremamente singular, todos os cavaleiros tendo a possibilidade de alcançá-la, mas ao mesmo tempo, não era garantido que eles seriam capazes de alcançá-la em toda a vida. Era porque o estado mental que cada pessoa podia atingir era diferente, assim como sua compreensão e meios para melhorá-lo. Portanto, isso era algo que não podia ser transmitido, e que não podia ser usado como referência para outros. Uma pessoa só poderia confiar em si mesma para alcançá-lo. Mesmo como mestre da espada de Kirst, Wang Lin ainda não havia compreendido o estado mental. Foi porque sorte e afinidade também desempenharam um papel nisso. Devido à dificuldade em compreender o estado mental e seu progresso, uma vez alcançado, a especialidade poderia aumentar tremendamente os poderes. Por exemplo, intenção de espada incomparável, ou estado de domínio do primeiro príncipe. Agora, ouvindo que Fang Xingjian também havia alcançado a intenção da espada, Wang Lin imediatamente sentiu grande espanto. Ele disse, portanto, você não precisa me dizer qual é o seu estado mental. Você guarda o segredo para si mesmo, e é melhor que você nunca conte a mais ninguém. Este será seu triunfo. Fang Xingjian assentiu, expressando que entendia. Wang Lin disse mais uma vez, então, como você deseja lidar com Charlie? Charlie? Fang Xingjian franziu as sobrancelhas e disse, professor, quais são os planos que vocês têm para ele? Wang Lin imediatamente compartilhou seus planos de expulsar Charlie da Royal Knight Association e mandá-lo para as fronteiras do sul. Ele é, afinal, um cavaleiro outorgado, e é de grande utilidade para o Império. Portanto, é impossível sentenciá-lo à morte. Mandá-lo para as fronteiras do sul não apenas permitiria que ele prestasse serviço ao país, mas também tornaria impossível para ele voltar novamente. Eu entendo. Vamos resolver isso como tal. Pouco depois de Wang Lin partir, Anthony, Jack e Lilia também correram para visitar Fang Xingjian. Eles cercaram Fang Xingjian, tagarelando sem parar, preocupados com o que Fang Xingjian estava sentindo. Professor, esses sextardes torturaram você? Lilia perguntou, seus punhos cerrados. É aquela pessoa excêntrica chamada Charlie. Vou mandar meu pai dar uma surra nele. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, está tudo bem. A associação cuidará disso. Só então o instrutor da classe 256, Dick, trouxe Ferdinand, Bárbara, Robert e os outros para visitar Fang Xingjian também. Olhando para Fang Xingjian que estava deitado na cama, Dick fez uma expressão estranha. Desde que Fang Xingjian se matriculou na academia, ele o achava desagradável. Mas da transição, para a competição, para o interrogatório da associação desta vez, a forma como as coisas se desenvolveram estavam longe de suas expectativas. Agora, ele não podia deixar de sentir admiração por Fang Xingjian. Ferdinand e os outros também sentiram o mesmo. Todos eles estavam ao redor de Fang Xingjian, consolando-o. Ferdinand olhou para Fang Xingjian e disse, sinto muito. Sem você, perdemos muito nas rodadas seguintes da competição interclasses. Robert disse, está tudo bem. Afinal, eles eram as duas melhores classes da academia. Mesmo que Fang Xingjian estivesse por perto, conosco segurando-o enquanto ele lutava sozinho contra 10 cavaleiros seniores, seria impossível para nós vencer a competição. Isso mesmo, Jack interrompeu e disse, esses são alunos do último ano que foram todos transferidos por 7 ou 8 anos. Mesmo que Xingjian fosse capaz de vencer contra um ou dois deles, como ele seria capaz de lutar contra 10 deles? Eles? Fang Xingjian apenas ouviu em silêncio, seu corpo continuando a circular técnicas de espada e ondas incessantemente 24 horas por dia, sua mente cultivando a suprema espada névoa. Portanto, ele apenas ouviu em silêncio, sem dizer uma palavra. Enquanto seus visitantes conversavam, o diretor também entrou. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 104 Acompanhamento diretor. Já que o resto se curvaram imediatamente e foram para o lado, agindo de forma reservada. Afinal, eles não conseguiam se imaginar falando como antes na frente do diretor. Apenas Lilia não se preocupou e permaneceu ao lado de Fang Xingjian.
O diretor deu uma olhada em Fang Xingjian em sua cama e perguntou: Você está bem? O governador pediu-me para lhe fazer uma visita em seu nome. Suspiro. Se não fosse que algo tivesse acontecido de repente, ele teria vindo para fazer uma visita a você. Agradeço ao diretor e ao governador por sua preocupação. Suspiro. Eu sou o culpado pelo que aconteceu desta vez. Eu não pensei que Charlie seria tão louco a ponto de quase causar um grande dano a você. Eu sou o culpado se alguma coisa acontecer com você, o diretor Jackson disse. Não se preocupe, isso não acabou. Charlie será severamente tratado. Dizer isso de uma posição de diretor obviamente implicava que Jackson havia decidido lidar com Charlie cruelmente. Dizer isso com seu status e contato significava claramente que ele também tinha grande confiança nisso. Ouvindo a palavra governador, Jack e Anthony estalaram a língua ao mesmo tempo. Que tipo de personagem era o governador? Ele era um personagem importante encarregado da promoção, aprendizado, seleção da prefeitura e seleção regional dos cavaleiros dentro de uma região e, sem dúvida, o principal personagem de uma região. Pensar que alguém com tal status enviaria seus cumprimentos a Fang Xingjian. Agora havia ainda mais admiração na forma como aqueles dois olhavam para Fang Xingjian. Os olhos de Dick, Ferdinand e outros se contraíram. Eles não esperavam que esse assunto alarmasse até mesmo o governador, e que o governador quase viesse fazer uma visita a Fang Xingjian. Se tal coisa realmente tivesse acontecido, Fang Xingjian seria capaz de jogar seu peso não apenas em Qixi, mas em toda a região do Grande Oeste. Neste momento, nos corações de Ferdinand e dos outros, o nome de Fang Xingjian foi mais uma vez carimbado com a etiqueta não se deve brincar. Robert e Boris eram menos sensíveis, mas sabiam quão honrosa era a posição de um governador. Ele era o homem que governou milhares de cavaleiros na região do Grande Oeste. Uma palavra dele, e eles estariam praticamente mortos. Lilia também ficou extremamente chocada. Ela não esperava que a preocupação do governador fosse estendida a Fang Xingjian. Embora ela fosse inocente, tendo nascido como uma aristocrata, e com o lorde da cidade de Qixi como seu pai, ela tinha uma melhor compreensão do que era um governador. Estar no comando dos cavaleiros de uma região significava que ele era equivalente a um comandante na fronteira e ao senhor da região. Pode-se dizer que o caso de Fang Xingjian chegou aos ouvidos do imperador. Cada um começou seu próprio tributo silencioso para Charlie. Ofender um governador nunca terminava bem, mesmo para a Royal Knights Association que era responsável por todos os cavaleiros. Assim que o diretor estava estendendo seus cumprimentos para Fang Xingjian, uma batida soou na porta. Charlie entrou com o rosto aparentemente perturbado. Atrás dele, estavam os dois cavaleiros outorgados que estavam encarregados de seu interrogatório. Todos olharam para ele com surpresa, e as sobrancelhas do diretor franziram, dizendo: Scrão. Diretor Jackson, me escute, Charlie implorou por misericórdia. Eu sei que devo ser culpado por isso, e eu só espero ter a chance de fazer emendas. O diretor olhou para Fang Xingjian, que assentiu e acenou para Charlie. Charlie se aproximou apressadamente e disse suavemente: Irmão Xingjian, eu sei que fui precipitado, mas não se preocupe, não estou aqui para pedir seu perdão. Eu só quero fazer algumas alterações. Ele tinha pensado nisso em seu caminho até aqui. Era claramente impossível pedir diretamente a Fang Xingjian para dizer que ele era inocente. Por isso, decidiu ser mais prestativo, para aliviar a tensão que tinham entre eles. Fang Xingjian sorriu friamente, olhou para Charlie e disse: Irmão, você é digno o suficiente para ser meu irmão. Com isso, sua perna direita se moveu em uma sequência de frases. Dois estrondos altos soaram dos joelhos de Charlie, e ele foi forçado a ficar de joelhos. Pode ser que a distância fosse muito próxima, ou que Charlie não esperasse que Fang Xingjian o atacasse diretamente, ou mesmo que os 7 dias de interrogatório tivessem reduzido seu estado mental e físico a quase nada. Mas qualquer que fosse o motivo, combinado com a velocidade de Fang Xingjian, Charlie nem teve tempo de reagir antes de levar os 2 chutes de Fang Xingjian. O fato de que ele poderia se tornar um cavaleiro outorgado mostrou que ele tinha uma aptidão excepcional e nunca em sua vida sofreu tanta vergonha. Seu rosto ficou vermelho imediatamente enquanto ele olhava punhais para Fang Xingjian, veias vermelho sangue estalando em seus olhos. Ele se levantou abruptamente, cerrou os dentes e disse: Você.
O diretor saiu e caminhou até ele Fang Xingjian, encarando-o friamente. Seu olhar assassino foi bem entendido sem explicação. Fang Xingjian perguntou, você o quê? Você. Você. Veias verdes estavam saltando da testa de Charlie, os enormes músculos em seus braços tremendo continuamente enquanto ele cerrava os punhos. Seu peito arfava para cima e para baixo, e depois de alguns segundos, ele espremeu algumas palavras entre os dentes cerrados. Fez um bom trabalho, fiz um bom trabalho. Xingjian, parece que você não está de bom humor hoje. Voltarei em alguns dias. Mas seu coma realmente não teve nada a ver comigo. Com isso, ele se virou e quase podia ver as provocações nos olhos de todos. No fundo dos olhos de Charlie havia uma torrente de intenções assassinas. Todo seu eu se transformou em uma sombra, despedindo-se. Claramente, ele não queria ficar ali nem mais um segundo. Todos ao redor olharam para a cena diante deles em transe. Fang Xingjian, um cavaleiro de nível 10 com transição de primeiro emprego, na verdade trouxe um cavaleiro outorgado de joelhos, e esse cavaleiro outorgado só poderia ousar fugir depois disso. Naquele instante, Zoyong e Carter fizeram contato visual, seus olhos cheios de medo. Eles ainda precisavam se desculpar com Fang Xingjian. Bárbara de repente pensou em como o governador havia enviado seus cumprimentos a Fang Xingjian. Sua expressão então mudou, um tom de arrependimento em seus olhos. Apenas Lilia riu alto como se nada tivesse acontecido. Que legal, foi um desabafo tão bom de raiva. Professor, você foi tão legal agora. O diretor balançou a cabeça impotente e sorriu amargamente. Esses dois chutes seus tornaram difícil para mim fazer qualquer outra ação. E ter derrotado um cavaleiro outorgado, essa sua coragem é realmente. Naquele momento, Fang Xingjian sentiu apenas um jorro de frieza em sua mente, uma paz como nunca antes. A calma se abateu, dando a seus pensamentos uma clareza que nunca havia experimentado antes. Olhando para sua tela de estatísticas, após o treinamento que sua arte de meditação da Era do Gelo passou, além dos dois chutes recentes, aumentaram descaradamente uma grande quantidade de seus pontos de experiência. Apenas um pouco mais de experiência foi necessária para atingir o nível 3. Nesse ponto, sua cognição, capacidade de planejar e memória seriam novamente aprimoradas. O diretor murmurou baixinho, se aquele sujeito tivesse retaliado, ele seria apenas um cara comum. Mas vendo que ele pode até aguentar isso, não podemos deixá-lo ir agora. O que ele duvidava ainda mais era que Charlie era afinal um cavaleiro da outorga, com força, velocidade e físico de mais de 100 pontos. Como foi possível que ele tenha sido derrubado de joelhos por Fang Xingjian tão facilmente? E, se Charlie havia sucumbido deliberadamente, isso mostrava seu nível de tolerância. Tal pessoa era ainda mais perigosa. Charlie obviamente não pensava assim. Não só seu comportamento não reduziu sua punição, mas também desencadeou a intenção assassina do diretor, tornando sua jornada para as fronteiras do sul cheia de grandes perigos. Depois disso, a comoção aumentou no grupo, e o diretor acenou com a mão, dizendo: tudo bem, tudo bem. Todos deveriam estar voltando. Não vamos perturbar o descanso de Xingjian. Todos foram embora, mas antes que Lilia fosse embora, ela foi chamada de volta por Fang Xingjian, que perguntou, então, quem ficou em primeiro lugar na competição interclasses? Lilia acenou com o pequeno punho e respondeu, são as pessoas da turma 248, a turma que treinou por mais tempo, 8 anos a mais que a turma 256. O diretor inicialmente queria suspender a competição e continuar somente depois que você foi liberado pela associação. Mas você acabou entrando em coma e a competição continuou. Aqueles patifes eram irritantes. Quando eles se depararam com a classe do professor nas semifinais, eles agiram pomposamente mesmo sabendo muito bem que você não estava presente. Eles poderiam ter vencido imediatamente, mas deliberadamente atacaram Jaque, Anthony e os outros. Até a Bárbara deslocou os ossos intencionalmente e quase levou vantagem. Ao dizer isso, Lilia ficou ainda mais furiosa. Ela havia assistido toda a competição de lado. Tinha sido um jogo francamente opressivo e tirânico. Já que os outros estavam com medo de perturbar o descanso de Fang Xingjian e, portanto, não mencionaram isso. Mas Lilia não pensou nisso. Ela ficou mais irritada ao compartilhar as histórias da humilhação que os outros sofreram durante a competição.
especialmente a parte em que os braços de Bárbara foram deslocados enquanto ela era repetidamente arremessada, sendo aproveitada enquanto estava sendo jogada como uma bola. Como a única cavaleira da classe 256, a outra parte deliberadamente se esforçou para provocá-los. Fang Xingjian entendeu que os oponentes agiram com tanta falta de contenção porque sabiam que ele havia sido levado pela associação e também havia entrado em coma. Assim, eles esmagaram seus oponentes de forma esmagadora, exibindo totalmente suas próprias habilidades. Ele zombou friamente. Olhando para sua arte de meditação da Era do Gelo, que estava prestes a subir de nível, ele perguntou: "Você sabe onde eles estão?" "Não sei." Lilia pensou um pouco e respondeu: "Mas ouvi dizer que eles estão tendo uma reunião hoje à noite para comemorar por terem conquistado o primeiro lugar novamente." Com isso, ela olhou para Fang Xingjian, estrelas brilhando em seus olhos, um tom vermelho de excitação piscando em seu rosto. "Professor, você vai bater neles? Traga-me, eu ajudo você a ficar de olho." Mas no momento seguinte, a hesitação refletiu em seu rosto. "Professor, por que você não se concentra em se recuperar primeiro? Esses caras foram cavaleiros oficiais por 7 a 8 anos. Ouvi do meu pai que o campeão da prefeitura entre eles, o sujeito mais forte, provavelmente é semelhante a você em habilidades." Fang Xingjian revelou um sorriso cheio de confiança. Outros pensaram que não só ele não melhorou durante esse período, como sua força física poderia ter se deteriorado. Mal sabiam eles que ele estava cultivando todos os dias, e não apenas suas artes marciais não se deterioraram, mas também foram levadas a maiores alturas. Ele tinha até compreendido a especialidade em tensão de espada incomparável. Suas habilidades gerais se tornaram muito mais fortes do que durante a competição. Chegando aos ouvidos do imperador está um ditado que sugere que o assunto foi submetido diretamente a autoridades extremamente altas, sem ter passado pelas vias usuais de avaliação. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 105 invadindo em uma grande mansão, bem iluminada com luzes ofuscantes, até uma centena de criados corriam ao redor, trocando os pratos e talheres. Ocasionalmente, havia risos lancinantes no refeitório, sons de copos brindando e de pessoas cavando comida e bebida. Outro criado mais uma vez trouxe uma grande porção de bife e entrou no refeitório. Todo o refeitório estava iluminado por 1000 velas, lançando uma luz tão brilhante quanto o dia. A enorme mesa de jantar, com mais de 10 metros de comprimento, foi colocada no meio do refeitório. Mais de 10 convidados estavam sentados ao longo da mesa, sons de conversas e risos ressoando sem parar. Um homem de cabelo curto prateado que parecia uma pequena colina estava sentado em silêncio à mesa. Suas mãos estavam juntas, apoiando o queixo, revelando um sorriso convidativo e olhando silenciosamente para o resto das pessoas que estavam devorando a comida e as bebidas. A aparência do homem de cabelos prateados era muito comum. Se alguém tivesse que dizer se havia algo de especial nele, só poderia ser que parecia muito limpo. Não, todo o seu visual era muito limpo, limpo como um pedaço de papel branco. Independentemente de ser o rosto, o pescoço, as mãos ou qualquer outra parte do corpo, tudo estava tão limpo quanto a água da nascente da montanha. Só então, outra série de risadas estourou. Um homem forte e corpulento se levantou, a taça de vinho erguida, e olhando para o homem de cabelos prateados disse: "Vamos brindar ao nosso líder, o poderoso Amil, comemorando nossa vitória na competição interclasses. Para o poderoso Amil. Para o poderoso Amil." Os mais de 10 homens e mulheres na mesa de jantar se levantaram, erguendo as taças de vinho na direção do grisalho Amil. Este sorriu e se levantou, a taça de vinho erguida, brindando, ao nosso amanhã. Para o nosso amanhã. Felicidades. Todos gritaram e esvaziaram seus copos. Essas pessoas foram as vitoriosas celebrantes da competição interclasses, classe 248. Atualmente havia 8 alunos na classe 248 que ainda estavam aprendendo na academia. Além desses 8 cavaleiros, seus respectivos parceiros e familiares também estiveram presentes. Outro homem corpulento de sobrancelhas vermelhas riu alto. A pele do homem era extremamente bronzeada e ele tinha um físico musculoso. No entanto, a coisa mais atraente era seu par de sobrancelhas, que pareciam chamas ardentes. Enquanto ele ria alto, ele disse: "Ei, é como se eu finalmente tivesse que vomitar depois dos últimos dias." E aquele herói da espada da tempestade de vento?
Faz apenas um mês desde que ele fez a transição, e toda a academia acabou tratando-o como um tesouro, dando-lhe o melhor. Para garantir que seu suprimento de feras ferozes fosse suficiente, eles até deduziram da nossa parte. Que bobagem! Ele não está desperdiçado agora. Outra pessoa falou, dizendo, para o inferno com o desperdício. Estou desapontado por ter perdido a chance de lutar contra ele e vencê-lo de forma justa. Não importa o quão forte ele fosse, seria realmente possível para ele vencer contra todos nós sozinho. Além disso, o chefe também está aqui. É claro que ele seria incapaz de vencer contra todos nós, mas um herói da espada da tempestade de vento é realmente forte. Você já viu um garoto de 16 anos que pode transcender a velocidade do som antes? Disse um jovem magro. Douglas, você realmente gosta tanto de ir contra mim? O homem corpulento de sobrancelhas vermelhas perguntou com raiva. O jovem magro de nome Douglas respondeu, eu disse algo errado. Um garoto de 16 anos com velocidade supersônica. Mesmo que ele não possa vencer contra nós agora, é muito provável que ele seja capaz de nos superar daqui a alguns anos. Tal talento é digno de nossa admiração. Admiração, meu pé. O homem corpulento de sobrancelhas vermelhas riu como um maníaco. Ele agora foi aleijado por aqueles cães loucos da associação. Não importa o quão talentoso ele seja, de que adianta isso? Era óbvio que, independentemente de ser o governador Devitt, ou a administração da associação, o paradeiro deles era totalmente secreto. A maioria das pessoas na academia não estava ciente da reviravolta nos eventos dos últimos 2 dias. Uma senhora vestindo um terno de couro franziu a testa e disse, na verdade, é realmente uma pena. Se for um gênio como Fang Xingjian, eu não me importaria de fazer amizade com ele. Mas eu nunca pensei que mesmo um gênio como ele ser feito por esse bando de cães loucos. Ao ouvir as palavras da senhora vestida de couro, um jovem de cabelo azul marinho, casual e elegante, como um jovem mestre digno argumentou, aborrecido, e daí que ele tem 16 anos com velocidade supersônica. Enquanto houver a técnica de matar do chefe, é inútil, independentemente de quão rápido ele seja. Além disso, transcender a velocidade do som é algo valioso apenas durante a fase da primeira transição. Seria incapaz de transcender facilmente a velocidade do som? Enquanto ele falava, seu tom estava cheio de desdém e calúnia em relação ao herói da espada da tempestade de vento. Ele parecia detestar extremamente o herói da espada da tempestade de vento. A senhora vestindo um terno de couro sorriu e disse, Ei, Ilong, eu sei que a família de sua garota está pensando em se aproximar de Fang Xingjian. Trabalho raro. É realmente um grande feito transcender a velocidade do som aos 16 anos. Se você não está convencido, pode experimentar por si mesmo. Este jovem de aparência digna com cabelo azul marinho estava em um relacionamento com a filha do instrutor, examinador de barba branca. Ilong sorriu friamente e disse, HMPH, e daí se ele transcendeu a velocidade do som? Houve uma escassez de primeiros cavaleiros em transição com talento excepcional. Aqueles que realmente podem viver são os verdadeiros gênios. Aleijado. E daí se ele era um grande gênio antes? Além disso, ficar nervoso e desmaiar só de um interrogatório. Isso é simplesmente uma piada. Uma pessoa tão fraca, não importa quão forte seja seu talento, é inútil. Dizendo isso, ele abriu um sorriso misterioso, perguntando, e você sabe quem Fang Xingjian ofendeu? O homem corpulento de sobrancelhas vermelhas curiosamente perguntou, quem? Poderia ser um certo personagem importante da capital imperial. É alguém da família real. Ilong deu uma grande mordida em uma perna de cordeiro e continuou, portanto, ele é carne morta agora. Será inútil mesmo que ele acorde. A associação pode matá-lo uma vez, então por que eles não poderiam fazê-lo? Uma segunda ou terceira vez? HMPH, um gênio morto é apenas um homem morto, não é mais um gênio. Os olhares de todos imediatamente se encheram de clareza. Anteriormente, eles estavam curiosos sobre como Fang Xingjian havia ofendido alguém da Associação de Cavaleiros. Mas depois de ouvir o que Long disse, eles finalmente entenderam o que havia acontecido. Se o oponente fosse da família real, não seria impossível mobilizar a Knight Association. Naquele momento, em seus corações, Fang Xingjian havia sido condenado à morte.
Assim como todos estavam discutindo sem parar sobre Fang Xingjian, o amigo de cabelos grisalhos, líder da classe 248, bateu em seu copo e disse: "Tudo bem, Fang Xingjian é apenas uma piada. Vocês deveriam parar de discutir sobre esse tópico desatualizado. Tenho algo a dizer." Todos imediatamente ficaram em silêncio. O refeitório, que estava fervilhando de atividade e barulho um momento antes, imediatamente se encheu de silêncio. Foi para mostrar quanto peso Emil tinha na classe 248. Emil sorriu. Seu rosto, limpo como a água de nascente da montanha, agora soltou um som de choque semelhante a metais colidindo, como se todo o seu corpo tivesse sido forjado de metal. Eu já dominei o nível 12 de Embodiment of the Gargantuan Mammoth. Pretendo participar da seleção regional do ano que vem. Um mês depois, saio da academia e começo a preparação para a busca das últimas ervas medicinais necessárias para a especialidade, Platinum Sagique. Chefe, você vai sair. O homem corpulento de sobrancelhas vermelhas gritou. Mas com suas habilidades agora, já não há espaço para você progredir se continuar na academia. Além dos instrutores seniores que estão na primeira transição há décadas, não há mais ninguém que possa ser seu oponente. No entanto, os talentos dos instrutores estão no limite e não tem esperança para a seleção regional. Não adianta você ficar aqui. Você deveria mesmo ir embora. A senhora de terno de couro também sorriu. Chefe, com suas habilidades, você definitivamente vai ter sucesso na seleção regional do ano que vem. Nós lhe oferecemos nossos parabéns antecipadamente aqui. Isso mesmo, chefe. Depois que você se tornar um cavaleiro outorgado, nós também vamos aproveitar a sua glória. Assim que todos estavam levantando seus copos para um brinde, a porta do refeitório explodiu com um estrondo alto, como se tivesse sido explodida por uma bomba, quebrando-se em incontáveis pedacinhos que se espalharam em todas as direções. Mas todos os 8 cavaleiros eram especialistas no nível 19 da primeira transição. Como eles poderiam se machucar com uma coisa tão pequena? Em um instante, numerosos campos de força reduzidos surgiram. Todos os estilhaços gradualmente pararam no ar, depois caíram lentamente. Não há necessidade de sair. Fang Xingjian entrou, segurando uma espada. Lilia veio quicando atrás dele, olhando a cena e se sentindo animada e preocupada. Vendo que os olhos de todos estavam nele, Fang Xingjian assentiu. Muito bem, todos estão presentes. Você machucou alguém da minha classe. Claro, você vai precisar pagar 100 vezes mais. Todos vocês podem simplesmente deitar na cama por alguns meses. Quanto à seleção regional, não há necessidade de você participar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.